Olá, tudo bom? Me chamo Maurício. Vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre inteligência artificial aplicada no setor de saúde. Antes de mais nada, vou me apresentar. Eu sou fundador de uma empresa, de uma consultoria chamada ConectaShop. Nosso foco é implantar soluções digitais para diversos setores, como varejo, educação, inclusive saúde. Basicamente, a gente implanta plataformas digitais, soluções de e-commerce, aplicativos, dentre outras soluções, inclusive automação de processos contendo inteligência artificial. Além disso, vou aproveitar para fazer um agradecimento pessoal aqui ao Thiago, organizador e mantenedor do evento. Acredito que sem ele nada disso seria possível. E também agradecer um pouco da atenção de vocês. A gente vai estar junto aqui nesse vídeo durante por volta de 30 minutos para discutir e ouvir um pouco mais e falar sobre as tendências de inteligência artificial, principalmente focadas nesse setor. Então, antes de mais nada, gostaria de passar para vocês um primeiro overview sobre a inteligência artificial. Ela vem revolucionando a tecnologia como a internet revolucionou há 20 anos atrás. Hoje são por volta de 300 soluções de inteligência artificial lançadas ao dia no mundo. Então, é algo muito difícil de acompanhar e de se manter atualizado. Por isso, a relevância dessa apresentação. E a inteligência artificial vai além do que a gente vê no chat GPT. Ela passa não só por assistentes virtuais, mas também por sistemas de recomendação, streamings, sistemas de vídeos inteligentes e, mais especificamente na saúde, como a gente vai explorar mais para frente, ela ajuda a auxiliar em diagnósticos, monitoramentos, educação e assim por diante. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre como surgiu a inteligência artificial e o que ela pode fazer por nós. Então, a inteligência artificial, a teoria da inteligência artificial surgiu em meados de 1956. Só por volta de 50 anos depois, em 2010, a gente teve aplicações práticas da inteligência artificial focada no usuário final, digamos assim. Então, aplicações como o Waze, o Siri, já eram, já são softwares que utilizam inteligência artificial. O ChatGPT, que hoje é muito famoso, né, por todos nós, surgiu em 2018, ou seja, já existe há 7 anos o conceito do ChatGPT. E como funciona? Como funciona a inteligência artificial? Bom, basicamente, vamos dividir a inteligência artificial em duas camadas. A primeira é o abastecimento de informações, ou seja, aprendizado de máquina. Então, com essas ações que muitas vezes é feita pelos seres humanos, a inteligência artificial processa essas informações e procura identificar padrões verdadeiros, falsos, lógicos, para que, com base nisso, possa oferecer novos insights com base em ações ou essas mesmas informações combinadas. Bom, beleza. Falamos aqui bastante de uma forma técnica, mas na prática, quais são os benefícios de se usar a inteligência artificial? Basicamente, nós temos três grandes vantagens. A primeira é a automação de tarefas. Então, com a inteligência artificial, a gente consegue automatizar inúmeras tarefas. Por exemplo, a previsão do tempo, onde hoje a maioria dos sistemas usa robôs de inteligência artificial para fazer as análises e conseguir projetar o que vai acontecer no dia de amanhã ou no próximo dia. Uma segunda grande vantagem é a capacidade de resolver problemas. Então, por exemplo, no ano de 1997, a inteligência artificial conseguiu vencer o vencedor, o campeão mundial de xadrez. Como? Justamente trazendo esses insights de como se jogar no xadrez, estudando diversas possibilidades e padrões lógicos de outros jogadores e conseguindo vencer a partida. Por fim, onde a gente dá mais autonomia para a inteligência artificial, ela tem a capacidade de tomar decisões ou minimamente fazer recomendações. Algum exemplo que a gente expõe a inteligência artificial a esse tipo de tomada de decisão são os veículos autônomos. Quando, por exemplo, no caso da Tesla, um veículo baseado em dados, sensores, precisa tomar decisão se ele
acelera, se ele freia, se ele vira, para qual lado ele vira, qual ângulo, etc. Agora, vamos falar um pouquinho mais da aplicação de inteligência artificial no setor de saúde, e inclusive, né, o objetivo dessa palestra. Então, qual que é o principal objetivo aqui? Né? Dado que são lançadas inúmeras soluções de inteligência artificial, como essa tecnologia consegue ajudar, né, nós que estamos aqui no setor de enfermagem, no nosso dia a dia, ou, de repente, em projetos mais de longo prazo. Então, a gente traz aqui alguns cases práticos onde empresas, sejam startups ou empresas mais renomadas, já estão trazendo resultados reais com a utilização de soluções de inteligência artificial. E aí, são soluções desde tratamento, atendimento, prognóstico, etc. Então, a primeira empresa que a gente fala aqui, que a gente traz, é a Atomwise, né? É uma empresa especializada no uso de inteligência artificial. Ela, em parceria com a IBM, faz estudos para descobrir novos medicamentos. Então, basicamente, como que ela usa a inteligência artificial? Ela procura prever, através de interações químicas, né, entre moléculas, acelerando a descoberta desses novos medicamentos. Coisa que, por exemplo, iam demorar anos para acontecer, através de estudos manuais, com o uso de inteligência artificial, essa mesma empresa conseguiu, por exemplo, desenvolver um tratamento contra a ebola em menos de 6 meses. Ou seja, ela consegue trazer soluções mais rápidas através de uma massificação de dados, colocando isso em um alto volume de processamento e aprendizado. Um segundo exemplo, aí trazendo, né, no caso, o Google, né, Google Health, focado também em soluções de automação de tarefas. O que ele vem fazendo, né? Então, ele tem revolucionado o diagnóstico de câncer de mama. Como? Aumentando a precisão de radiologistas em estudos comparativos. Muito em linha com o estudo anterior, basicamente, ele traz dados, abastece a inteligência artificial e, com base em inúmeros laudos médicos, ele conseguiu reduzir o número de falso positivo ou falso negativo. O que é falso positivo? O que é falso negativo? É quando, por exemplo, a gente faz um exame, então o resultado é positivo, por exemplo, mas na verdade não é. Então, qualquer exame, isso pode acontecer, seja por um erro médico, um erro humano, digamos assim, como mesmo algum problema, alguma divergência aí do exame. Então, com esse tipo de detecção, né, a gente consegue já 95% de precisão. Ou seja, boa parte do trabalho que hoje é feito por ser humano já poderia ser feito por uma máquina. Lógico, com a revisão, mas a gente já tem 88% de assertividade. Então, e principalmente, muito mais segurança na questão do falso positivo e falso negativo. Aqui eu trouxe um outro exemplo na oftalmologia, baseado principalmente na prevenção e diagnóstico automatizado. Então, o grande benefício aqui do uso de inteligência artificial é a capacidade de resolver problemas. Então, o próprio Google, novamente, desenvolveu um algoritmo capaz de detectar a retinoplastia diabética, que é uma complicação da diabetes que acaba afetando a retina. E a partir de imagens que são coletadas e imputadas num sistema de inteligência artificial, essas imagens, se comparadas, conseguem, a partir de novos exames, prever precocemente e prevenir, naturalmente, a progressão da cegueira e outras consequências, principalmente onde a gente tem, por exemplo, populações que têm acesso limitado a esse tipo de especialista. Então, a especialidade médica, de uma forma geral, ela é muito cara e ausente em países de baixa renda ou cidades mesmo, onde a gente não tem fácil acesso. Então, soluções como essa agregam demais a essa população com acesso mais limitado. Eu trago aqui um exemplo de inteligência artificial, mas associado a equipamentos vestíveis. A Current Health, né, ela desenvolve dispositivos vestíveis que monitoram sinais
vitais, de uma forma geral, batimentos cardíacos, pressão arterial, etc. E aí, qual que foi a sacada deles? Pegar esses dados que hoje são coletados por esses aparelhos, abastecer para uma inteligência artificial e tentar, de uma forma simples e real, né, alertar tanto o médico como o paciente qualquer nível de alteração. Então, ao invés de, por exemplo, a gente ter pacientes internados em UTIs ou, enfim, salas médicas semi-UTIs, a gente poderia, por exemplo, deixar um paciente melhor acomodado no seu próprio lar usando esse tipo de equipamento, porém com um monitoramento em tempo real, inclusive disparando alertas para os médicos. Tanto que, né, esse tipo de aparelho, por exemplo, o uso da inteligência artificial para esse tipo de aparelho, a gente já tem 92% de precisão com um diagnóstico do que pode estar acontecendo. E aí há um potencial, né, uso, um potencial de desmobilização de praticamente 38% de pacientes que estariam internados e que poderiam usufruir desse tipo de tecnologia, ganhando muito espaço e otimizando a alocação em hospitais. Aqui a gente já traz a inteligência artificial associada à robótica. Então a gente tem o sistema Da Vinci, que é um sistema já muito conhecido por vocês que são do setor, né? Ele basicamente é um sistema robótico que procura minimizar riscos, né, com cirurgias de menores portes, digamos assim. Cirurgias, por exemplo, urológicas ou ginecológicas. Então, o Da Vinci, esse sistema reduz complicações e, inclusive, melhora resultados clínicos. Então, juntamente com médicos que operam o robô, o índice de precisão, né, é altíssimo. Inclusive, o tempo de recuperação do paciente chega a diminuir em torno de 30% na média. E aí é um negócio muito interessante que os enfermeiros, basicamente, qual que é a atuação? Eles começam a não só tratar de pacientes, mas também operar, atuar diretamente na preparação e monitoramento dessas cirurgias, configurando, por exemplo, esses robôs. Um outro case muito interessante é da Blue Dot, que é um monitoramento global, né, para predição de pandemias de saúde pública. É interessante, em 2019, essa empresa foi uma das primeiras empresas a alertar sobre a Covid-19. Então, o que é a proposta de valor, né? O que eles fazem? Basicamente, eles buscam dados do mundo inteiro, de hospitais, dados públicos, dados de movimentação de pessoas, entre tantas outras fontes de informação, para que eles consigam, de certa forma, com o uso de inteligência artificial, mapear e entender como estão as disseminações de doenças e quais delas podem se tornar pandemias, o que aconteceu justamente com o caso do Covid-19. E isso seria altamente viável ou de alto valor para principalmente a saúde pública, né? Tentando, por exemplo, já tomar ações prévias antes de, por exemplo, tomar ações de correções, digamos assim, restritivas. O caso que eu gosto muito de mostrar é dessa empresa Tyro Motion. Por que que eu gosto? Porque é quando a gente começa a confiar mais na inteligência artificial e dar autonomia para a tomada de decisão. Nesse caso específico, o que que a Tyro Motion faz? Constrói equipamentos, né, de uma forma geral, né, para programas de fisioterapia, né, principalmente com pessoas, para pacientes com deficiências motoras. Porém, o que que ela fez aqui? Ela associou esse tipo de hardware ou equipamento, digamos assim, ao uso de inteligência artificial, promovendo a personalização e a gamificação para cada paciente. Então, cada paciente ele acaba sendo a usar equipamento e, melhor ainda, equipamento da forma que vai trazer mais resultado para ele. Então, na prática, isso vem trazendo um aumento de 85% na adesão dos pacientes ao uso desse tipo de equipamento e, melhor ainda, se a gente for comparar o uso do equipamento com ou sem inteligência artificial, a gente teve uma melhoria de mais ou menos 30%, né,
desses mesmos pacientes, uma melhora mais rápida, né? Desses 30 pacientes numa evolução aí de 12 semanas de uso contínuo. É algo surpreendente. A gente tem aqui um caso interessante que é análise genética, né, de uma forma personalizada. Então, a Deep Genomics, ela desenvolve medicamentos baseados em análise genética. Acho que essa que é a grande missão dela. Porém, o que ela vem fazendo? Ela vem buscando usar a inteligência artificial para analisar diversos algoritmos a fim de sugerir terapia personalizada para doenças raras. Então, imagina que hoje a gente tem mais de quase, que foi identificado por eles, mais de quase 400 mutações genéticas ligadas a essas doenças raras, no qual a gente abre porta para tratamentos completamente personalizados. Então, o que antes não era viável para a ciência estudar, considerando volume financeiro, oportunidade financeira, eles começam a tornar viável. Por quê? Porque hoje a gente tem uma doença rara, digamos assim, um alto investimento em pesquisa, reduz o tempo necessário para trazer algum tipo de solução, a gente consegue resolver, inclusive, problemas pontuais. A gente fala, bom, sobre o lado monetário, é claro que a gente começa a ponderar. Porém, imagina um ser humano que tem uma dessas doenças, o como ele não deve sofrer. Né? Então, a gente começa a pensar na questão monetária, né? Como qualquer outro setor, mas também no ser humano, no único no qual ele é. A gente traz um caso aqui, né, da Varian Inteligência Artificial. Né? Então, o que ela faz? Ela utiliza a inteligência artificial para personalizar tratamentos de radioterapia. Basicamente, ela ajusta doses, né, com base em cada indivíduo, com base na análise individual de cada um, né, para justamente aumentar o combate ao câncer. Então, uma das melhorias que ela já comenta é que justamente com esse melhor planejamento radioterápico, né, o tempo de preparação do tratamento, ao invés de durar 30 horas, eles conseguiram reduzir para 2 horas. Não é uma melhoria de 10%, é uma melhoria de quase 90%. Para quem faz esse tratamento, a gente sabe que é algo muito desgastante. Então, trazer esse tipo de tecnologia ajuda demais. Além disso, né, todo esse tratamento personalizado aumenta a taxa de sucesso. Então, na expectativa deles, eles acreditam que algo em torno de 20%, né, principalmente na questão de redução de danos a tecidos saudáveis. Bom, a gente vai também falar aqui um caso muito legal, que é a Ada Health. Quem tiver a oportunidade de consultar um pouquinho mais, é muito interessante. Ela é um chatbot, né, um chat GPT, que vocês conhecem, porém, ele é focado no primeiro atendimento ao paciente. Então, imagina que a gente tem aí filas imensas, principalmente na parte de saúde pública no Brasil, né? E boa parte desse gargalo está no primeiro atendimento. Então, esse robô foi desenvolvido praticamente para fazer esse primeiro atendimento e dar esse primeiro diagnóstico, endereçar o paciente. Não só sobre a ótica médica, mas até inclusive sobre a ótica administrativa, né? Como em pegar informações, no caso, prontuários médicos, dados pessoais, fazer cadastro no sistema, etc. Então, a gente traz aqui, para vocês terem uma noção, mais de 12 milhões de pessoas, né, em 150 países já foram atendidos por esse tipo de atendimento robótico, digamos assim. E aí, isso na prática, reduz em até 20% a carga dos médicos, principalmente aqueles médicos que fazem o primeiro atendimento. Né? Ponto interessante também é que ele não está sendo só usado para esse primeiro atendimento, mas também para o primeiro atendimento com relação à psicologia. É, uma das pesquisas que eu vi que é bastante interessante é os humanos têm preferido falar e se identificar sobre seus problemas pessoais com robôs do que com outros seres humanos. Por uma questão de, a princípio, se confia muito mais no primeiro momento num robô do que num ser humano para se abrir e pedir conselhos. Negócio interessante, né? Mas vem acontecendo isso. Bom, vou dizer aqui rapidamente alguns cases para vocês. É lógico que cabe
sempre um aprofundamento. Então, qualquer um deles que vocês venham a querer saber mais, poxa, o próprio ChatGPT ou o próprio Google tem muita informação a respeito, né? Nós mesmos, se vocês quiserem nos consultar, a gente consegue, a gente tem bastante insumos sobre esses cases. Aqui, por falta de tempo, a ideia era realmente fazer um overview rápido. Antes da gente dar continuidade à nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho da nossa empresa. Então, nosso foco, né? Nós somos uma empresa de implantação e de gestão de projetos digitais. A gente foca não só em tecnologia, mas em inovação e negócios digitais. Ou seja, nosso foco não é simplesmente entregar um sistema, e sim fazer com que as pessoas, os usuários, sejam eles funcionários, sejam eles clientes finais, façam bom uso desse sistema, para que a empresa ou instituição consiga ter um melhor retorno sobre o investimento. Nosso foco é realmente garantir um sucesso digital. E aqui, né, o que a gente atua, né? Então, a gente procura ir além da tecnologia. A gente procura empacotar a solução de tecnologia, naturalmente, mas olhando o negócio. O que significa isso? A gente constrói a plataforma tecnológica, seja um e-commerce, um aplicativo, enfim, um site, ou mesmo algum sistema interno, um RP, né, um sistema de CRM, né? Mas não só isso, a gente procura sempre trazer ele integrado com os outros sistemas, por exemplo, no caso de um prontuário médico, tentar trazer todas as integrações com o paciente, todos os históricos com o paciente, fazer com que, por exemplo, o paciente tenha o seu próprio aplicativo. A gente busca automações, né? Inclusive com soluções de inteligência artificial, como, por exemplo, um primeiro atendimento via WhatsApp, já com a inteligência artificial fazendo esse primeiro atendimento, dentre tantas outras soluções que é possível fazer já utilizando a inteligência artificial. Também, logicamente, não esquecemos das pessoas, ou seja, a proposta é sempre dar muito treinamento e engajamento, porque um sistema por si só, de uma forma isolada, não funciona. Você precisa fazer com que as pessoas usem esse sistema. Também trazemos dados de mercado para propor justamente as melhores soluções. Ajudamos principalmente áreas como marketing e atendimento a otimizarem o seu tempo, né? E também criamos conteúdo customizados, como vídeos e conteúdos de uma forma geral, para que treinamentos, para que a gente consiga de fato o melhor engajamento do nosso usuário. Bom, eu vou voltar aqui à nossa apresentação. Então, focando aqui um pouquinho de oportunidades na área de enfermagem, né? Bom, o que a gente tem aqui com o uso de inteligência artificial na enfermagem? Então, basicamente, quais são os principais objetivos? Então, acho que a gente teria que sempre falar um pouquinho de inteligência artificial pode detectar riscos precocemente, né? Isso seria muito interessante. Otimizar trabalhos clínicos, como análise de sinais vitais e padrões, como a gente tem, inclusive, mostrou uma das startups. Auxiliar no diagnóstico, né? Através de análise de exames, prevenção de doenças. Fazer o primeiro atendimento personalizado e auxílio, inclusive, nas prescrições de medicamento. A gente pensa que tudo isso está fora da nossa realidade, mas não, né? Hoje, muitas dessas soluções, além desses cases que eu mostrei, que são cases internacionais, a gente já consegue colocar em prática. E a gente sim consegue apresentar para vocês cases e exemplos, projetos pilotos de como a gente poderia já tirar algo do papel. Porém, naturalmente, né, toda tecnologia enfrenta barreiras. E quais seriam elas, né, no caso da inteligência artificial? A barreira é a qualidade do dado. Ou seja, comentei lá atrás que a inteligência artificial é composta de duas camadas. A primeira delas é o dado, ou seja, como está chegando esse dado para que a gente possa ensinar a inteligência artificial. Se esse dado que chega é de baixa qualidade, logicamente, a inteligência artificial vai ter sua resposta limitada. Então, a primeira preocupação é a qualidade dos dados. Sistemas médicos, muitas vezes, carecem de dados integrados, estruturados, representativos, prejudicando justamente a eficiência. Então, uma das primeiras missões, quando a gente vai implantar um sistema de inteligência artificial, qualquer que seja a instituição, mas focando aqui na questão da saúde, vamos focar em integrar os dados, vamos focar na qualidade do dado. Seja esse dado vindo de sistemas internos, seja esse dado vindo, por exemplo, de pesquisas de mercado ou de exames que a gente venha a coletar, como leituras de imagens, etc. Segundo ponto muito importante, ética e privacidade.
Principalmente nesse setor, a gente está falando de informação sensível, dados do paciente. E não só isso, né? A gente precisa evitar, né, vieses e respeitar a autonomia do paciente. Então, isso é um desafio central, onde, claro, sempre em conjunto com o ser humano, a gente precisa ter sim essa visão crítica. Outro ponto que também tem aqui a dependência do ser humano é a interpretação clínica. Ou seja, por mais que a gente tenha modelos complexos, né, ou seja, aprendizado profundo, todos eles são interpretáveis, né? Eles precisam de uma visão crítica de profissional de saúde, pois é fundamental, principalmente nessa etapa inicial, a questão da confiança e da adoção. Então, hoje mesmo, no nosso dia a dia, a gente usa sistemas simples, como o caso, por exemplo, do Waze, né? Nem sempre o Waze traz o melhor caminho. Aqui, quem mora na grande capital conhece bem, né? Mas ele te recomenda. Então, a gente tem que entender que a inteligência artificial, né, ela é um sistema de recomendação, primeiramente, e, claro, automação para causos mais pontuais, digamos assim, né? Mas a gente precisa, sim, sempre de minimamente uma supervisão humana. E, por fim, a regulamentação. A inteligência artificial é algo novo, né? Na prática, isso foi popularizado nos últimos 5 anos, e até no Brasil, até algo mais recente, em torno de 2, 3 anos, né? Apesar de já existir há algum tempo. Então, de fato, falta regulamentação como qualquer outro algo inovador, né? A internet, quando surgiu e era algo inovador há 20 anos atrás, de fato, ele precisou passar por um marco, uma regulamentação, enfim, esse tipo de coisa. E aí, um último ponto para a gente refletir é: inteligência artificial vai roubar nossos empregos? Né? Imagino que muitos de nós deva passar por isso. E a resposta é não. Nossos empregos não vão ser roubados pela inteligência artificial, mas sim por outros profissionais que usam a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela vem para complementar o nosso dia a dia, para complementar o nosso trabalho, para automatizar as tarefas repetitivas, para ajudar o nosso ensino, o nosso aprendizado, né? E, claro, através de tantas aplicações práticas como agendamento de consultas, procedimentos de exames, análise de dados, etc. Então, é claro que do lado humano, né, há coisas que a inteligência artificial ainda não vai substituir, como empatia, julgamento crítico, né, a própria interação humana e até habilidades manuais, né, que hoje ainda não é possível atingir em plenitude, né, mesmo a gente tendo aqui alguns robôs, como eu já mostrei alguns cases. Então, eu acho que a mensagem aqui mais importante é: nós não precisamos temer a inteligência artificial, mas sim nos adaptar a ela. Bom, pessoal, eu deixo aqui meu muito obrigado. Agradeço demais a oportunidade. Espero que vocês todos tenham gostado do material. Deixo aqui meus contatos. Fico super à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Pode me adicionar, mandar mensagem, mandar e-mail. A gente aqui, LinkedIn, WhatsApp. Eu estou super à disposição para falarmos sobre inteligência artificial, que é algo que eu gosto muito. Também a oportunidade de conhecê-los. É sempre legal a gente conhecer gente nova, setores, e ouvir um pouco do dia a dia de vocês. E também fornecer material ou até mesmo, inclusive, por que não, pensarmos em oportunidades para trabalharmos juntos. Ok? Bom, deixo aqui meu muito obrigado e fiquem com Deus. Um abraço.